Fala pessoal, estamos começando mais um Deluca Entrevista, nesta terça-feira, dia 21 de maio de 2019, o programa de hoje não é ao vivo, eu tive que fazer um programa diferente hoje, ao contrário dos outros dias, como vocês podem ver, estou num cenário diferente, mas vocês deixem seus comentários aí que eu vou lendo depois, quando a gente estiver transmitindo o programa ao vivo, eu vou acompanhando os comentários de vocês, sei que todo mundo está assistindo, agradecendo a audiência de todo mundo antecipadamente. Hoje eu vou aproveitar para falar sobre participação popular aqui no Deluca Entrevista. Eu vou falar sobre uma medida do Bolsonaro que extinguiu, ou que vai extinguir os conselhos federais, os conselhos nacionais, órgãos importantes, consultivos, e que ampliam a participação popular no governo. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o Emerson Santos, coordenador nacional da Articulação de Jovens LGBT, a Arte Jovem, e é da mesa diretora do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, e com a Daniele Brígida, que é coordenadora nacional da Articulação Brasileira de Lésbicas e vice-presidenta do Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Para explicar um pouquinho, no mês passado, uma das medidas mais radicais do Bolsonaro até agora em relação à participação popular extinguiu os grupos de trabalho, comitês e conselhos criados até o final de 2018. A principal função desses grupos está no seu caráter consultivo e eles constituem uma importante ferramenta de aproximação da sociedade civil e do governo. Emerson, Daniela, eu queria agradecer muito vocês toparem essa conversa aqui no Deluca Entrevista. Queria que vocês começassem falando sobre, antes da gente falar sobre o impacto dessa medida do Bolsonaro, o que são os conselhos, o que eles fazem e qual é a importância deles para a sociedade civil. Bom, os conselhos são órgãos de participação e controle social, onde a população, a sociedade civil, as organizações do movimento social conseguem, através desses espaços, dialogar sobre políticas públicas, acompanhar a execução dessas políticas públicas, ou mesmo propor a execução de novas iniciativas governamentais que visem atender demandas da população que até então não estão sendo atendidas plenamente pelo Poder Executivo. É importante lembrar, Delu, que a participação e o controle social são princípios previstos na nossa Constituição Federal de 1988, e que esses órgãos, inclusive, existem ainda no período da ditadura militar, né? Alguns foram criados na década de 90. Nos anos 2000, nós temos uma ampliação significativa do número de conselhos e de espaços de controle e de participação social no Brasil, que tiveram justamente esse objetivo, aproximar a população, a sociedade civil, das decisões do Poder Executivo Federal, né? E isso teve um impacto direto também nos estados e nos municípios. Então, a importância dos conselhos, para além da parte que a gente dialoga sobre a representação política, a participação política da população nesses espaços de construção da democracia, também são espaços de fomento de políticas públicas, e políticas públicas para a população, sobretudo aquelas populações mais vulnerabilizadas. A importância do Conselho para a população LGBT é porque nós tivemos, até o início dos anos 2000, a população LGBT ela só era vista dentro da questão da saúde da epidemia de HIV/AIDS. O Conselho Nacional contra a Discriminação, ele surge antes do governo Lula, ainda no governo FHC, como um chamado conselhão, onde haviam várias populações ali que debatiam a questão dos processos de discriminação dentro da sociedade. Com a eleição do presidente Lula, nós tivemos, em 2003, a possibilidade de participação de organizações LGBT dentro do CNCD, ainda com vários outros movimentos sociais. E, a partir daí, em 2004, o governo tem o primeiro Programa Nacional de Combate à Homofobia. É a primeira vez que a gente tem um programa mais amplo em relação à questão da população LGBT. Desde então, há todo um processo de construção de política pública, inclusive a inclusão da população LGBT dentro do PNH3, o Plano Nacional de Direitos Humanos, e a partir daí nós conseguimos adentrar várias esferas, inclusive a partir do PNH3, que propõe ao Judiciário atuar em favor da população LGBT no combate à discriminação, que nós conseguimos ter os primeiros avanços dentro do Judiciário, que hoje é o poder do Estado mais avançado na nossa conquista de direitos. Após isso,
Em 2010, o presidente Lula faz com que o CNC dele se torne o CNCD LGBT, específico para tratar da nossa população. E, a partir daí, a gente consegue ter mais avanços ainda na construção de políticas públicas, inclusive com a criação do Sistema Nacional LGBT, que é justamente para articular vários setores nos estados e municípios para garantirem os direitos e o acesso dessa população. Com o sistema, a gente, pela primeira vez, a nossa população, ela entra no PPA, e a gente consegue, inclusive, ter orçamento garantido no Estado para a execução das nossas políticas. O que antes dependia da vontade do gestor, passa a estar dentro da questão administrativa de maneira bem formal. Nós tivemos várias conquistas. A gente teve a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, nós tivemos o Plano Nacional LGBT, que tinha em várias áreas, nós conseguimos adentrar no Plano Nacional de Turismo, que, inclusive, nós fomos retirados agora no governo Bolsonaro, a população LGBT foi retirada. Nós conseguimos a criação do primeiro GT de cultura da população LGBT, que, inclusive, possibilitou que as expressões artísticas da população LGBT deixassem de ser só parada. É importante a parada, sim, é uma manifestação política e cultural, mas havia um entendimento de que a população, os espaços de cultura da população LGBT não poderiam ser esse. E aí nós conseguimos adentrar várias linguagens para falar das nossas identidades. E isso não seria possível sem a participação da sociedade civil. Porque até então, nenhuma gestão, em nenhum nível, tinha ideia do que seria esse processo de política pública para essa população. Mas, a partir da participação social, conseguiu-se construir todo o nicho dentro da educação, saúde, cultura, trabalho, para se discutir os nossos direitos. Eu queria já pedir desculpa para vocês, a minha internet não está muito boa, estou fazendo num lugar meio improvisado aqui, como vocês podem ver, então vocês estão assistindo, talvez a gente tenha um probleminha na minha internet, a qualidade não esteja boa, mas vamos tentar compensar com a qualidade dos entrevistados, que eu sei que vai compensar vocês assistirem a entrevista, mesmo que não tenha a mesma qualidade. Lembrando que a entrevista está sendo gravada ao vivo, mas não está sendo gravada ao vivo, mas não está sendo transmitida ao vivo. A gente gravou na tarde dessa terça-feira mesmo, a conversa com o Emerson, com o Emerson Santos e com a Daniele Brígida. Eu queria perguntar para vocês agora como é que vocês podem explicar para quem está assistindo que impacto a extinção desses conselhos traria nesse debate que eles têm gerado, especialmente com a sociedade civil organizada e com a população de uma forma geral. De Luca, as implicações da extinção dos conselhos, né, e também dos outros espaços de participação social são extremamente danosas, né? Eu diria que quase que inestimáveis nesse primeiro momento. Nós não conseguimos ter a dimensão tão negativa que essa medida acaba trazendo para as populações mais vulneráveis e para a população LGBT especificamente é bastante danoso. Porque além de encerrar os órgãos de participação social, como o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBTs, o Conselho Nacional do Idoso, o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, o Comitê de Combate e Prevenção à Tortura e diversos outros órgãos, veja que não é só o Conselho LGBT, né? Nós temos um conjunto de órgãos que estão sendo extintos por essa medida autoritária e antidemocrática do governo Bolsonaro. Além desse decreto extinguir todos esses órgãos, o decreto também torna nulos seus efeitos e seus atos. Ou seja, tudo que esses órgãos construíram em termos de propostas, de notas técnicas e, sobretudo, de resoluções, acaba sendo anulado pelo decreto autoritário do governo Bolsonaro. No nosso caso, isso tem um rebatimento muito forte, né? E é um rebatimento muito forte que atinge populações e segmentos da própria população LGBT que são ainda mais vulnerabilizados. Para você ter uma ideia, De Luca, nós temos uma resolução muito importante, uma resolução conjunta com o Conselho do Sistema Prisional e Penitenciário, que dispõe sobre a população LGBT que está em privação de liberdade, né? Essa resolução, inclusive, já foi objeto de citação do ministro Luiz Roberto Barroso num dos julgamentos do STF que tratavam de pessoas trans em presídios, né? E essa resolução prevê, inclusive, que mulheres trans e travestis possam optar por irem para presídios femininos, porque recorrentemente, infelizmente, travestis e mulheres trans sofrem grandes riscos
de sofrerem violência sexual e uma série de violações nas unidades prisionais masculinas, onde comumente elas são levadas assim que são detidas ou que são julgadas, enfim. E essa resolução é muito importante, é uma resolução conjunta, e ela corre o risco de acabar, né, com esse decreto. Nós temos também uma outra resolução muito importante, que eu também gosto sempre de destacar ela, que é uma resolução que prevê a inclusão dos campos nome social, orientação sexual e identidade de gênero nos boletins de ocorrência das autoridades policiais no Brasil inteiro. Essa resolução ela não conseguiu ser implementada na sua integralidade, mas ela já foi implementada em alguns estados, né, em alguns sistemas de polícia, e a gente tem visto que ela tem um resultado muito positivo, porque o movimento LGBT, né, e os órgãos gestores da política LGBT nos estados conseguem, com esses dados levantados através desses boletins de ocorrência, de alguma forma mapear, né, o número de denúncias que estão ocorrendo de crimes e violações de direitos contra a população LGBT. Então, é uma resolução muito importante para a gente. Além da produção de dados, ela também permite a cidadania da população LGBT, né, que não consegue sequer ter seu nome social respeitado, no caso das pessoas trans, que não consegue sequer aparecer em relação à sua orientação sexual, né, no caso das pessoas LGB, que é tanto sigla que a gente acaba se confundindo. E também, Luca, eu tenho uma resolução muito importante para encerrar essa minha fala sobre os nossos atos, que acabam caindo um decreto autoritário do governo Bolsonaro, que é uma resolução conjunta com o Conselho Nacional de Assistência Social. Essa resolução, eu costumo dizer que ela é uma verdadeira revolução para a população LGBT no acesso ao sistema socioassistencial e no acesso ao SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Com essa resolução que nós aprovamos no ano passado, a população LGBT teve um atendimento qualificado em toda a rede socioassistencial. Então, essa resolução, como a Dani sabe, ela prevê que a população LGBT ela terá acesso a casas de abrigo, a casas de passagem, e os CREAS, né, que são unidades que tratam da média e alta complexidade na assistência social, devem atender a população LGBT, porque embora a gente tenha isso já previsto no SUAS, né, de forma genérica, muitas vezes a população LGBT acabava sendo não bem atendida nesse espaço de assistência social, ou então sendo atendimento totalmente negado ou negligenciado. E agora nós temos um instrumento legal, que é uma resolução que nos permite, inclusive, ir ao judiciário para que esses organismos de políticas públicas atendam a nossa população. Isso é um efeito imediato em relação a tudo que a gente vem construindo nesses últimos anos, né, e que pode acabar com o decreto. E eu acho que a Dani pode explorar um pouco melhor do ponto de vista da nossa organização política, né, e da nossa proposição e acompanhamento das políticas públicas já existentes, porque quando a gente acaba com esse conselho e com outros conselhos de direitos, como da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, né, do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, a gente tira, né, o governo Bolsonaro tira a sociedade civil do monitoramento dessas políticas públicas. Eu acho que a Dani poderia explorar um pouco mais sobre isso. Nós tivemos também, além das resoluções que o Emerson falou, nós tivemos também atos que foram importantíssimos para o avanço na conquista de direitos, que foi a resolução em relação à questão do nome social. Inclusive, foi referência no STF no julgamento do direito da população trans, travestis e transexuais, de poderem fazer alteração dos seus nomes, né, adequação dos seus documentos. A questão do processo transexualizador também no SUS e a criação dos ambulatórios. Todos esses foram conquistas do Conselho, foi esse debate amplo com a sociedade civil, e a sociedade civil em conjunto pautando que precisava, sim, ter essa política enquanto garantidora de direito. O Conselho ele tem um papel fundamental na fiscalização dos ministérios, e isso é de todos os conselhos, mais especificamente o LGBT, para inclusive a manutenção dessas políticas, dessas conquistas que já foram feitas, e o Conselho sempre incide na questão de fazer o levantamento do que funciona, o que não funciona, e um dos nossos receios é que, porque o governo ele já vem fazendo o desmonte da nossa política, né? Hoje nós já estamos fora da maioria dos ministérios, já saímos da educação, já saímos da cultura, já saímos agora do turismo, já saímos do trabalho, e agora a gente corre o risco, inclusive, de não estar mais nem dentro do SUS. Então, assim, é bem perigoso esse findar os conselhos, porque agora você não tem mais quem esteja dentro desses espaços de representação e de diálogo com o governo para dizer que a política pública ela tem que continuar. E a gente faz, inclusive, não só pautar a política pública, mas quando a gente faz a fiscalização,
a gente pauta, inclusive, o melhoramento, o aperfeiçoamento da política, para que ela se torne cada vez mais universal, que essa é uma grande questão. Então, assim, fazer esse diálogo com organizações que representam o conjunto das identidades da nossa população brasileira possibilita muito mais o governo de qualificar o trabalho, de conseguir atender uma população cada vez maior. Quero aproveitar para agradecer a todo mundo que está assistindo, lembrando, nós não estamos ao vivo, estou com uma qualidade muito ruim de imagem, porque o programa de hoje foi gravado durante a tarde, eu estou fazendo de forma meio improvisada, mas para não deixar vocês sem Deluca entrevista, especialmente com um tema tão importante, hoje eu estou conversando com o Emerson Santos e com a Daniele Brígida para falar sobre a extinção dos conselhos nacionais, né, uma das medidas autoritárias que o presidente Jair Bolsonaro tem tomado nos últimos tempos. Pedir para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações. Quem puder ajudar, seja membro do canal, clique no quadradinho azul aqui embaixo. Quem puder ajudar ainda mais, brasil247.com.br/apoio, vire um assinante solidário. É muito importante para a gente que vocês colaborem para a gente continuar fazendo esse trabalho de mídia contra-hegemônica que a gente faz aqui no Brasil 247. Emerson, Daniele, né? Quero aproveitar para perguntar para vocês, ambos fazem parte dos movimentos sociais também, e esses conselhos são formados basicamente pela sociedade civil organizada, por entidades que compõem esses conselhos. Como é que essa decisão do Bolsonaro, a extinção dos conselhos, caiu nesses movimentos sociais, e que reação está sendo pensada e proposta para que essa medida seja revertida? Desde o princípio a gente sabia que ia ser difícil, assim, porque quando nós tivemos a posse do presidente, o próprio já falou na questão do combate à ideologia de gênero, e a gente sabe que essa desculpa que se inventou, essa ideia que se criou de que existe uma ideologia de gênero no país, justamente para acabar, né, praticamente para desqualificar a nossa atuação, tanto do movimento LGBT quanto do movimento de mulheres. Então, assim, desde o princípio a gente sabia que todos os espaços ocupados seriam espaços de resistência e de denúncia do que seriam as atuações permissivas contra a nossa população. E isso não muda. E provavelmente por isso vem agora isso para exterminar com os conselhos, para que nós dos movimentos sociais não possamos fazer nem o controle social e nem a denúncia das atrocidades que o governo vem cometendo. Hoje nós temos um cenário de que, desse ataque mesmo direto do governo, né, da eliminação de política dos ministérios, de apagar a nossa população e nos deixar sem amparo nenhum do Estado. Nós entendemos que é preciso uma mobilização constante. Inclusive, há um conjunto de acompanhar várias mobilizações, principalmente a questão da Marcha das Margaridas, que é um movimento de mulheres histórico dentro do nosso país, e nessa Marcha das Margaridas, em agosto, vamos todas às ruas, sim, para gritar contra o governo, contra a LGBTfobia, e todos os espaços que nós tivemos serão espaços de denúncia mesmo, para brigar pelas nossas políticas. Hoje nós procuramos parceiros também no judiciário. O Ministério Público tem feito um trabalho excelente contra as questões que estão sendo colocadas aí, e nós estamos nessa busca de cada vez mais parceiros e garantir a nossa mobilização constante. Além desses elementos que a Dani trouxe, Deluca, também tem outros pontos importantes, né? Nós estamos articulados e articuladas com um conjunto de organizações da sociedade civil que implica movimentos sociais, mas que implica também organizações importantíssimas que estão sendo grandes parceiras nessa luta pela permanência e defesa da participação e do controle social no Brasil. E a gente pode citar o Conselho Federal do Serviço Social, que é um conselho de classe muito parceiro dessa pauta da participação, o Conselho Federal de Psicologia, a Ordem dos Advogados do Brasil, as centrais sindicais, todas elas, né, e aí eu queria citar a CUT, né, que tem feito um trabalho muito importante junto à nossa população LGBT e aos movimentos sociais, de uma forma geral, na luta pela permanência dos conselhos e dos outros órgãos de participação social. E nós também temos alguns braços em outros poderes, né, alguns braços de articulação em outros poderes. Por exemplo, a liderança do PT no Senado, através do senador Humberto Costa, protocolou um projeto de decreto legislativo, né, que busca sustar os efeitos
do decreto 9759, que é esse decreto que extingue todos os órgãos de participação e controle social que foram criados até dezembro de 2018 via decreto. Para além disso, há manifestações contrárias a esse decreto da Defensoria Pública da União, há uma nota técnica, né, é importante citar isso, porque é um posicionamento importante, é um posicionamento de um órgão do Estado também, que sempre está ao lado da população LGBT e das populações minoritárias. Nós também temos um posicionamento da Procuradoria dos Direitos do Cidadão, né, através da Procuradoria-Geral da República, contra o decreto de extinção dos conselhos. Nós temos um ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade do PT, né, protocolado pelo Partido dos Trabalhadores, que está no STF, é a ADI 6121, eu queria que todo mundo registrasse esse número para todo mundo acompanhar, que é uma ADI muito importante, a ADI 6121, também protocolado pelo Partido dos Trabalhadores, que tem por objetivo sustar os efeitos do decreto e declarar o inconstitucional, né? Porque há uma série de dispositivos nesse decreto que já o configuram como inconstitucional. Algumas questões do ponto de vista da economia, mas também questões do ponto de vista constitucionais, porque o decreto ele fere os princípios da participação e do controle social previsto na Constituição, né? Então, só por isso ele já é um argumento jurídico suficiente para que esse debate avance no STF. E nós temos assistido esse debate avançar, né? Ainda que não no ritmo que nós precisamos, mas esse debate avançado, e nós estamos mobilizados e mobilizados para que esse debate avance ainda mais. Por exemplo, o ministro Marco Aurélio já pediu, desde o dia 2 de maio, que o ministro Dias Toffoli coloque, né, a ADI em votação, já pediu pauta, né? Isso é uma coisa rara de acontecer, porque, geralmente, quando chega ações como uma ADI no STF, ela demora algum tempo até o ministro relator se pronunciar, e nós tivemos um pronunciamento do ministro Marco Aurélio muito rápido, né, em menos de uma semana, já pedindo pauta. E pelo que a gente tem sondado, nós teríamos uma boa chance do próprio STF declarar esse decreto inconstitucional. Então, todas essas frentes, Geluca, são as frentes das ruas, são as frentes articuladas com organizações da sociedade civil, lá no Poder Judiciário, com o Ministério Público, na Defensoria Pública da União, no Parlamento, no STF, ou seja, os movimentos sociais estão extremamente mobilizados para barrar essa medida autoritária. E eu acredito que até junho nós vamos conseguir dar uma resposta efetiva a esse governo em relação a esse decreto. Ambos... Peraí, acho que pronto, agora meu som está indo. Ambos os dois, tanto a Daniele quanto o Emerson, são LGBTs, né, fazem parte de entidades que defendem os direitos LGBT. A gente teve nessa semana agora, no dia 19, o Dia Mundial de Combate à Homofobia, à LGBTfobia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês têm visto a atuação do governo Jair Bolsonaro em relação a essa pauta, tanto o governo Jair Bolsonaro, quanto a atuação da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que é a pasta que tecnicamente teria que cuidar desses direitos e de políticas públicas para a comunidade LGBT. O governo, Deluca, assim, quando nós tivemos a eleição em 2018, a pauta LGBT ela foi muito forte nesse processo eleitoral, né? E nós sabemos que o discurso que ganhou foi um discurso que trouxe várias fake news, várias mentiras sobre a população LGBT, mas foi um discurso de ódio que ganhou as eleições. Isso é um fato que a gente precisa, inclusive, dialogar mais sobre isso, né? Nós tivemos, inclusive, a questão do kit gay, que foi falado muito, né, chamado de kit gay nas eleições, que foi, inclusive, apresentado um livro no Jornal Nacional, e isso tem um impacto muito grande na população, de acreditar nessas fake news que são faladas, e o governo continua aí, após a sua eleição, exterminando toda e qualquer política. Nós tivemos agora os fatos mais recentes, né, a questão da propaganda do Banco do Brasil, que foi tirada do ar por ordem do presidente, que era uma propaganda que buscava alcançar um público de clientes para o banco. A gente também não vai ser ingênuo de dizer que era uma questão social, uma questão mercadológica, que inclusive fere a lei do mercado e a lei das estatais, esse tipo de interferência, mas foi tirada do ar, e que trazia mulheres negras e pessoas da população LGBT.
Nós tivemos também a declaração do presidente sobre a questão do turismo, que é uma fala bem complicada, porque, além disso, além de ser contra a população LGBT, dizendo que o país não pode ser conhecido como um país de turismo gay, que são as agendas LGBT, que são as agendas que movimentam grande parte do recurso do turismo no Brasil, essa é a realidade, ainda mais nós vivemos um processo hoje de desemprego e crise, e que esse processo ele seria estratégico do turismo LGBT, já que movimenta tanto dinheiro. E aí nós temos a declaração do presidente de dizer que os turistas podem vir para fazer sexo com as mulheres, que é uma declaração bem complicada, porque ainda por cima, além de tolir a população LGBT, de discriminar a população LGBT, ainda por cima é uma fala que estimula a questão do turismo sexual, que a gente sabe o quanto isso é nocivo para a nossa população, o quanto a exploração é grande e como é forte a questão da cultura do estupro na nossa sociedade. E essas são as características do governo. Em relação à ministra, nós temos uma ministra que nós sempre temos vídeos com declarações muito complicadas. Ela começa no ministério falando aquela frase horrorosa de que meninos vestem azul e de que meninas vestem rosa, que a gente sabe que isso ainda hoje faz parte de um senso comum que estimula o preconceito dentro da nossa sociedade. E aí a gente tem o extermínio da política, que vem ocorrendo paulatinamente. Aonde eles encontram a questão LGBT, eles têm executado, eles têm exterminado, né, dos ministérios. E isso se repercute para os estados também acabarem com a política, para os municípios também acabarem com as políticas que têm. Esse efeito dos conselhos, ele tem se reproduzido, inclusive, nos estados, e automaticamente também, quando você não tem políticas no governo federal, os estados e municípios também passam a também não querer mais ter essas agendas. Isso a gente vive num país em que é considerado o país que mais mata LGBT no mundo. A gente ganha, inclusive, de países que têm pena de morte para a população LGBT. E quando a gente vê o extermínio dessas políticas públicas, o cenário, ele é um cenário de piora, e é um cenário que piora para a nossa população com responsabilidade nos atos desse governo. A partir do momento que o governo, por mais que não tenha nenhuma ação que diga que é para se agredir a população LGBT, ele erra por omissão de não garantir a cidadania e uma vida digna e segura para a nossa população. Outro decreto que não é diretamente vinculado à nossa população, mas que foi a questão do porte de armas, da posse de armas, é algo também extremamente perigoso para a nossa segurança. Inclusive, após o decreto, foram identificadas publicações no Facebook dizendo: vamos criar um grupo de extermínio aqui no estado, quem topa? Então, assim, foram várias mensagens nesse sentido. Agora que as armas estão liberadas, a população, a parte da população que é preconceituosa, já pensa em se armar justamente para enfrentar a população LGBT. Nós tivemos um ocorrido em Manaus após as eleições, e que em uma rua com vários espaços de lazer, né, de bares, boates, um bar LGBT teve vários tiros deferidos contra essa boate, e as pessoas que atiraram fizeram a declaração: agora acabou o mimimi, exclusivamente contra um espaço LGBT, o que demonstra que há algo orquestrado na nossa sociedade, um ódio que estava no armário, e que agora, com esse governo, com as declarações da ministra, com os atos do presidente, se sente cada vez mais livre, mais tranquilo para nos agredir e nos violar. De Luca, a Dani traz elementos importantíssimos. Eu queria somar mais alguns que evidenciam o quanto tem sido forte o desmonte, né, que esse governo vem promovendo nas conquistas de direitos humanos que a população LGBT teve ao longo desses últimos 15 anos. Eu queria começar citando uma primeira medida que o governo teve que impacta diretamente a nossa população, Dani, que é a extinção da SECADI, da Secretaria de Alfabetização Continuada e Diversidade do MEC. A extinção da SECADI, De Luca, é seríssima para a gente, porque foi a partir da SECADI que nós tivemos uma série de realização de programas governamentais de formação de professores para o combate à LGBTfobia, de especialização para professores, de financiamento de projeto de pesquisa, de elaboração de livros didáticos, de livros de conteúdo, né, de dossiês sobre violência LGBTfóbica na educação, né. Nós, inclusive, tínhamos uma pesquisa
encomendada pelo MEC, a FIP, que evidencia o quanto a população LGBT é vítima, né, do bullying LGBTfóbico nas escolas. Então, a gestão da CECADI foi extremamente danosa para a nossa população e foi um efeito muito grave. Para além disso, nós temos, como a Dani falou, um ataque ao turismo, né? Inclusive, foi retirado recentemente, né, as diretrizes de turismo LGBT da Secretaria do Plano Nacional de Turismo. Isso tem um impacto forte, como a Dani falou, que nós estamos num momento difícil, né, economicamente, inclusive, para o nosso país, e nós temos eventos que movimentam muito grande a economia, por exemplo, a Parada da Diversidade de São Paulo, que é talvez o maior evento, né? É o maior evento do Brasil. É o maior evento do Brasil, aliás, é a maior parada do mundo, né, Dani? É o maior evento turístico do Brasil que movimenta os maiores valores, assim. E é considerado uma das maiores paradas do mundo. Então, quando a gente tem um ataque à realização desse evento, a gente também tem consequências econômicas, não só para a população LGBT, mas para a população geral. Além disso, quando a gente pensa no Ministério dos Direitos Humanos, ocupado por uma ministra que é uma violadora dos direitos humanos, e nós temos a coragem de falar isso, é importante que se fale isso, porque as declarações da ministra Damares Alves apontam para violações de direitos humanos. Quando a ministra fala que não é ingenuamente que menino tem que vestir azul e que menina tem que vestir rosa, ela está reforçando uma lógica heteronormativa que produz violência contra a população travesti e transexual, contra mulheres trans e contra homens trans, né? Que são populações extremamente vitimadas pela violência, inclusive por assassinatos no Brasil. Quando a ministra Damares Alves faz uma insinuação de que a Frozen é lésbica e apresenta com isso toda uma carga de preconceito, né? Toda uma carga de preconceito contra a população homossexual, né? Contra gays e contra as lésbicas, isso também é um incentivo à violação de direitos humanos. Então, nós estamos no ministério de uma ministra que, primeiro, propaga fake news, segundo, faz discursos violadores de direitos humanos, e terceiro, como vem sendo executado pelo governo, tem dificultado as deliberações do Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Para você ter uma ideia, De Luca, nós temos uma série de dificuldades na realização das nossas reuniões, né? A Dani tem acompanhado bem isso, porque ela mora aqui em Brasília, tem sido uma vice-presidenta do nosso conselho extremamente atuante, né? Tem acompanhado de perto, e nós percebemos a dificuldade que é para realizar uma reunião. Nós cumprimos todos os requisitos, né? Obrigatórios, regimentais, burocráticos, para compra de passagens, né? Realização, reserva do local da reunião, e ainda assim, toda reunião tem uma dificuldade de ser realizada. Além da dificuldade de realizar as reuniões, as deliberações das nossas reuniões estão também tendo grande dificuldade de ser efetivadas, né? Tanto que a gente tem ocupado esse espaço, inclusive, numa perspectiva de denunciar o desmonte que vem ocorrendo, porque as deliberações que a gente vem realizando não vêm sendo cumpridas pelo governo, como, por exemplo, a execução das etapas da 4ª Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBTs. Já há algum tempo, a Conju, a assessoria jurídica do Ministério dos Direitos Humanos, recebeu o regulamento da conferência, da 4ª Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT, para analisar e publicar em portaria. Essa portaria só pode ser publicada pela ministra de Estado dos Direitos Humanos, e até então eles vêm negligenciando isso e sequer fazem a publicação desse regulamento, que é vital para a realização das etapas municipais, regionais e estaduais da Conferência LGBT. Outro ataque importante, né, do governo Bolsonaro que a gente tem que destacar são as medidas na Previdência e na educação. São dois ataques, De Luca, que atingem fortemente e atingem diretamente a população LGBT. Para você ter uma ideia, a população travesti transexual tem uma expectativa de vida no Brasil de 35 anos de idade. Se essa população não consegue se aposentar no regime geral já previsto em lei, imagine essa população se aposentando no regime que querem fazer, né? Além disso, a população homossexual, de lésbicas e gays, e também as pessoas bissexuais, enfrentam dificuldades e barreiras para adentrar no mundo do trabalho, fazendo com que essas pessoas, muitas vezes, acabem optando pelo mundo informal, né? Não contribuindo para a Previdência Social, o que acarreta toda uma dificuldade de acesso aos direitos garantidos pela Constituição Federal e pelas leis infraconstitucionais que definem e estabelecem a nossa Previdência. No campo da educação,
esse ataque de 30% também é extremamente danoso. Primeiro porque, com a interiorização das universidades e dos institutos federais pelo presidente Lula, nós tivemos pela primeira vez a possibilidade de uma emancipação social, financeira, né, e política da juventude LGBT, né, porque eu sou de uma geração que passou por isso, né, que é uma geração que mora no interior de Pernambuco e no interior do Brasil, nas periferias de cidades de médio porte, e que, com a levada de campos universitários para essas cidades, essa população de juventude LGBT começou a acessar as universidades, ter acesso ao ensino superior, ter acesso a um diploma, ter acesso a mestrado, a doutorado, e isso, de alguma forma, possibilita uma emancipação social desses sujeitos, né? Primeiro porque esses sujeitos têm acesso a debates que acabam também fortalecendo as suas identidades, fortalecendo a sua perspectiva de mundo e fortalecendo, sobretudo, a sua cidadania. Mas também porque, com uma formação mais qualitativa, né, com uma formação mais densa, a juventude LGBT consegue, de alguma forma, ter mais acesso ao mundo do trabalho do que antes, né? Seja uma formação técnica ou seja uma formação no ensino superior. Então, o ataque de corte de recursos na educação e a reforma da Previdência, embora não sejam medidas que têm como foco a população LGBT, sim com a população geral, mas nos atingem frontalmente e fortemente. Eu queria só fazer um parêntese, Deluca, em relação a essa questão da educação, porque a CECADI, grande parte das pautas que estavam ali, ela foi fruto, inclusive, de uma agenda do movimento LGBT. Nós tivemos, em 2010, o projeto Escola Sem Homofobia, que ele se deu em 2 etapas. A primeira etapa do projeto foi um levantamento dos processos de discriminação dentro das escolas. Então, foi feita uma pesquisa em vários estados brasileiros e eles identificaram não só a questão da LGBTfobia, mas outros preconceitos, como a questão do racismo, a questão do machismo, a questão da discriminação geracional com as pessoas idosas, no caso, a questão do capacitismo também, das pessoas com deficiência. E a partir desse levantamento, o governo começou a pensar um processo de educação que fosse capaz de enfrentar essa discriminação que, inevitavelmente, acaba causando uma evasão escolar por parte dessas populações que são afetadas por esses preconceitos. E que afeta também, porque não foi só em relação à questão dos alunos, mas afeta também os profissionais de educação, como na questão de professores e professoras, do próprio corpo técnico. Então, quando a CECADI é extinta, ela não só deixa de atender a população LGBT, mas também ela deixa de trazer questões importantíssimas para o processo da educação do país, que é a questão, inclusive, da violência contra a mulher, que é garantida, inclusive, na Lei Maria da Penha, e que o governo, sem a CECADI, a gente fica se perguntando, e agora? Como é que vai fazer? Não vai obedecer à lei? Fazer uma educação sem violência, que discuta a questão de gênero, e a questão da própria questão da condição racial no Brasil, que deveria ser, que está garantido no Estatuto da Igualdade Racial, também acabou passando por essa coisa de ficar sem um lugar no Ministério e na educação brasileira. Então, assim, é um ataque a várias frentes, né? E a população com deficiência, como é que vai ficar? A escola não vai mais fazer esse debate? Então, assim, são questões assim, que são extremamente importantes, que esse governo vem promovendo o desmonte de forma muito estratégica, né? Pregar o preconceito, o discurso de ódio, exterminar qualquer política que tente criar uma sociedade mais justa e mais igualitária para as pessoas. Pessoal, a gente está com o nosso tempo estourado. Quero agradecer a todo mundo que assistiu o programa. Novamente, lembrando, a entrevista foi gravada ao vivo, mas não foi transmitida ao vivo. Foi gravada ao vivo, mas está sendo transmitida agora na noite dessa terça-feira. Queria agradecer ao Emerson e a Daniele. Queria deixar esse espaço para vocês deixarem as considerações finais de vocês, dizerem o que a gente pode esperar para esses próximos capítulos em relação à diversidade nesse governo. A gente tem o julgamento no STF, agora dia 23, da criminalização da homofobia. Queria saber a expectativa de vocês. Já deixou espaço para vocês deixarem suas considerações finais, novamente agradecendo a vocês terem topado esse bate-papo aqui na TV 247. Você quer começar? Bom, a gente agradece a oportunidade de Luca e a TV 247 por esse excelente debate e para estar também podendo visibilizar as pautas da população LGBT, né? A gente tem esse debate como um debate central na agenda de luta por direitos no Brasil, né? E possibilidades de evidenciação dessa discussão são muito importantes para a gente.
Eu queria fazer um chamado aqui para toda a população LGBT, mas também para toda a população, para mobilizar nas redes sociais pelo julgamento da criminalização da LGBTfobia no STF no próximo dia 23. Nós temos uma expectativa extremamente positiva sobre esse julgamento. Nós já tivemos 4 votos favoráveis, ou seja, 4 ministros votaram e foram 4 votos favoráveis às 2 ações, né? Tanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quanto ao mandato de junção. Então, as 2 ações tiveram 4 votos favoráveis e a gente está muito confiante de que nós teremos um resultado favorável para a população LGBT e que são uma unanimidade dos ministros sobre essas 2 matérias. Então, a gente queria pedir para todo mundo na quinta-feira, no Twitter, no Facebook e no Instagram, fazer postagem de textos, imagens, vídeos de combate à LGBTfobia com as hashtags STF contra a LGBTfobia, hashtag é crime sim e hashtag criminaliza STF. Essa mobilização nas redes sociais é importante porque nos dá apoio também para pautar na sociedade e discutir na sociedade, porque a gente tem a compreensão de que não vai ser apenas um julgamento no STF ou uma legislação penal que vai resolver o problema da LGBTfobia no Brasil, né? Nós precisamos discutir essa questão com toda a sociedade, discutir abertamente, para que a gente possa superar essa cultura de ódio e essa cultura de violência que a gente tem sendo promovida, inclusive pelo presidente da República, aqui no nosso país. Para encerrar, eu queria agradecer muito à juventude LGBT que tem se mobilizado nas escolas, nas universidades, nas fábricas, né, nos sindicatos de trabalhadores, por essa grande primavera que está nascendo do movimento LGBT, um processo muito lindo de renovação do movimento LGBT, de formação de novas lideranças e de ocupação de espaços políticos. Eu tenho certeza que a nossa atuação, a atuação da juventude LGBT nesse movimento é vital para que a gente consiga continuar avançando na luta pelo direito de viver no Brasil. Vamos seguir juntos e juntas, porque juntos e juntas nós vamos derrubar a LGBTfobia aqui no nosso país. Eu reitero aqui as palavras do Emerson, quero agradecer também o convite e dizer que agora é mobilização constante e a nossa população tem que ficar cada vez mais atenta aos atos do governo que são nocivos contra a nossa população e contra todos e todas, né? E a gente entende que não é só um ataque a nós enquanto LGBTs, mas é um ataque também contra nós enquanto mulheres, enquanto negros e negros, indígenas, e praticamente toda a população está sendo atingida por esses retrocessos, esses atos nocivos do governo. Eu queria dizer que, assim, o movimento LGBT são 41 anos de movimento, esse ano são 50 anos de Stonewall, e que a gente não pode jamais perder a esperança. Tem muita gente que ficou muito decepcionada com esse processo do governo. Nós tivemos um aumento na questão dos suicídios, um aumento na violência, mas quando os nossos corpos eles são um alvo na sociedade, nós temos que nos preparar cada vez mais, juntar forças, ninguém solta a mão de ninguém, e vamos juntos e juntas fazer esse processo de resistência. Então, se ameaça a nossa existência, nós somos resistência, e é crime sim. O STF vai ter uma votação agora, a gente está bem esperançoso que vai ser bem favorável, e a gente vai poder dizer para toda a sociedade que o Estado brasileiro, através do seu judiciário, reconhece todas as violações de direitos contra a nossa população. É isso, pessoal. Conversei no The Look Entrevista desta noite, de terça-feira, dia 21 de maio de 2019, com o Emerson Santos e com a Daniele Brígida, ambos do Conselho Nacional contra a Discriminação. Aproveitando, agradecendo todo mundo que assistiu, comentou, que compartilhou o canal. Lembrando, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, e quem puder ajudar, seja membro, clique no quadradinho azul aqui embaixo. Continue acompanhando a programação do Brasil 247 aqui no YouTube e também no nosso site brasil247.com.br. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais. Tchau!